E nesse vídeo vocês vão conferir comigo o quanto eu estou recebendo de dividendos mensais após 12 meses investindo em fundos imobiliários. E já adianto que eu não esperava chegar nessa meta de dividendos tão rápido. Além disso, vou também mostrar o quanto de dividendos totais eu já recebi desde o início que eu comecei a investir. E lembrando, rapaziada, que nós estamos passando por um momento macroeconômico na nossa economia. A nossa taxa Selic, que é a taxa de juros do nosso país, está nas alturas, fazendo com que o mercado esteja em queda. Porém, muitas boas oportunidades estão disponíveis na nossa bolsa brasileira, principalmente o mercado dos fundos imobiliários. No entanto, eu particularmente resolvi adicionar um novo fundo imobiliário na minha carteira, que é o que vocês vão conferir comigo também ao longo do vídeo. Então fica comigo até o final desse vídeo que tá com muito conteúdo bacana. Vamos para a tela do computador. E já aqui, rapaziada, com a tela do meu computador aberto, eu utilizo o Investidor 10 para estar acompanhando meus investimentos, para estar analisando cada ativo. Vocês podem ver que esse aqui é o meu saldo total aplicado, o meu saldo atual, beleza? Eu estou com uma variação negativa de 1,81%. Descendo aqui mais para baixo, vocês podem ver a minha posição em cada ativo, com 57% em fundos imobiliários, 30% em ações, 10% em criptos e 2% no Tesouro Direto na renda fixa, beleza? Vocês podem ver que minha carteira está um pouco desbalanceada, eu confesso para vocês que eu tirei bastante dinheiro da renda fixa para estar aproveitando essas oportunidades do nosso mercado. E mais para frente eu pretendo estar rebalanceando melhor minha carteira, estar aportando mais em renda fixa. E já que na outra parte, rapaziada, vocês podem ver a minha evolução patrimonial. Podem ver que eu comecei a investir em fundos imobiliários em outubro de 2023. O meu primeiro aporte foi R$ 100. Eu me lembro que eu comprei 10 cotas do MXRF11 e no mês seguinte eu recebi R$ 1 de dividendos e desde lá eu não parei. Vocês podem ver aqui, ó, aportei novamente em novembro, fiz mais um aporte, eu me lembro que foi no MXRF11 de novo, e aqui em dezembro de 2023 eu estava com R$ 300 investidos, e em janeiro de 2024 com 300 ainda, e em fevereiro de 2024 vocês podem ver que deu uma alavancagem bem grande em minha carteira, eu fiz um aporte de R$ 5.000. Vocês podem ver que meus primeiros passos eu estava dando, eu estava vendo como o mercado funcionava em outubro, em novembro e dezembro de 2023. Eu estava sentindo ali o mercado, estudando ainda, não sabia muito bem como funcionava, estava dando meus primeiros passos. E como todo iniciante, vai colocando um pouquinho para ver como o mercado funciona, como funcionam os dividendos. E ali, eu confesso para vocês que quando eu vi que pagava todos os meses, eu fiquei louco, eu só queria aportar cada vez mais, aumentar minhas posições. E aí eu fui estabelecendo metas. Aí aqui em março já estava com um patrimônio de 7 mil, em abril já estava com R$ 11.000 e com o passar dos meses só foi aumentando, rapaziada. Foi fazendo aportes pesados, confesso para vocês. E atualmente, rapaziada, o meu valor total aplicado foi 38 mil e o meu patrimônio atual está em 35 mil com a desvalorização de R$ 2.884. De valorização, rapaziada, eu estou no negativo. Vocês eu imagino que também a carteira de fundos imobiliários de vocês também estejam assim, por conta do momento macroeconômico que nós estamos passando, como falei para vocês no início do vídeo. E aqui mais para baixo vocês podem ver detalhadamente cada fundo imobiliário que eu tenho. Vocês podem ver que atualmente eu estou com 5 ativos na minha carteira em fundos imobiliários, com HGLG11, KNRI11, VGHF11, KNCR11 e o XPML11. Esse daqui foi o novo fundo imobiliário que eu adicionei à minha carteira. Mais pra frente eu vou estar falando dele, beleza? E bom, com o HGLG11 eu atualmente estou com 91 cotas dele, com o meu preço médio de R$ 161, o preço atual dele está em 151, com uma variação negativa de 6%. Podem ver aqui o meu saldo total nele e a minha porcentagem nele na minha carteira. Ele é um dos maiores fundos imobiliários com qualidade que nós temos hoje em dia na nossa bolsa brasileira. Vocês podem ver que minha posição percentual nele está bem alta. Eu tenho uma grande posição nele. Pretendo também mais para frente estar rebalanceando melhor a minha carteira de fundos imobiliários para estar deixando uma porcentagem ideal para cada ativo. E no KNRI11, vocês podem ver que eu estou com 60 cotas dele atualmente. O meu preço médio está em 144 e o preço atual está em 132, com uma variação de 8% no negativo e o meu saldo atual nele. Posição percentual na minha carteira é 12%. Descendo aqui mais para baixo, o VGHF11. Ele é um fundo imobiliário de papel, rapaziada. Eu estou atualmente com 987 cotas dele. O meu preço médio dele está em 8,68 centavos. O preço atual está em R$ 7,42, com uma variação também negativa de 14%. Vocês podem ver que está bem grande a minha desvalorização nesse fundo aqui, com um saldo atual de R$ 7.000 nele. E a posição percentual, 11%. E no KNCR11 eu estou com 50 cotas dele, com o meu preço médio de R$ 102. O preço atual está em R$ 102,46, com uma variação não tão igual quanto as outras, uma variação negativa de 0,31%. Comparado às outras, essa está bem melhor.
e o meu saldo atual de R$ 5.000 e percentual na minha carteira 8%, beleza? Ele é um fundo imobiliário de papel, um dos maiores fundos também da nossa bolsa, com mais qualidade também entre os outros de papéis. Muito bom esse fundo imobiliário. E descendo mais para baixo, aqui o novo fundo imobiliário que eu adicionei, o XPML11. Estou atualmente com 15 cotas dele. O meu preço médio nele está em R$ 98. O preço atual dele está em R$ 101, com uma variação positiva de 2%. Ele é o único da minha carteira que está com uma variação positiva e o saldo atual nele, R$ 1.500. A posição percentual de 2%. Pretendo mais para frente focar mais nos aportes no XPML11 porque ele é um fundo novo. Vocês podem ver que no valor percentual na minha carteira ele está bem baixo. Pretendo tá rebalanceando melhor também mais para frente, aportando mais nele. Eu resolvi adicionar ele, rapaziada, por conta do preço que ele atingiu. Ele tá muito descontado. Vocês podem ver aqui que ele está com preço sobre VP de 0,87%, rapaziada. 13% de desconto nesse fundo imobiliário. Como vocês sabem, o preço sobre VP, ele indica se o fundo imobiliário ele está barato, se ele está no valor justo ou está caro. Quando ele está abaixo de 1, que é o que vocês podem ver aqui, ele está barato, está bem descontado, com um desconto de 13%, rapaziada. Quando ele está em 1 aqui, quando fica em 1, quer dizer que o fundo imobiliário ele está no valor justo. Quando está acima, quer dizer que ele está caro. Vocês podem ver que ele é um fundo imobiliário que está bem descontado. O valor da cota dele está em 101, rapaziada, com um dividend yield de 10,85% ao ano. Beleza? Com uma variação negativa de 4% nos últimos 12 meses. Beleza? É um fundo que tem uma excelente liquidez. Vocês podem ver que ele tem 14 milhões de liquidez diária. É um fundo bem seguro. É interessante sempre a gente investir em fundos imobiliários que tem uma liquidez acima de 1 milhão, porque a gente consegue estar comprando as nossas cotas com facilidade, como também para vender as nossas cotas, dando mais uma segurança. E descendo aqui mais para baixo, vocês podem ver os detalhes desse fundo imobiliário com uma vacância de 3,60%, uma boa vacância. Uma vacância acima de 5 já considero uma vacância bem alta, mas como está abaixo, uma boa vacância frente aos outros fundos imobiliários de shoppings. Beleza? Aqui vocês podem ver o número de cotistas, o valor patrimonial por cota. Esse valor aqui é o valor justo. Aquele indicador que é o preço do VP tivesse em 1, ele estaria custando hoje em dia R$ 117. Mas como vocês viram, ele está bem descontado frente ao valor patrimonial. E vocês podem ver também aqui embaixo que o último rendimento dele por cota foi de 92 centavos, certo? O pagamento dele padrão, ele vem pagando esse dividendo com frequência. E com um valor patrimonial de 6 bilhões. Ele é um fundo gigantesco, rapaziada, da nossa Bolsa Brasileira, um dos maiores. E o grande mistério, rapaziada, por trás de eu ter adicionado esse fundo imobiliário XPML11, que é um fundo imobiliário de shopping centers, o principal ponto é que o valor dele estava bem atrativo, como mostrei para vocês em detalhes, que ele está com 13% de desconto frente ao valor patrimonial dele. Uma oportunidade que eu vi que era única, não tinha fundo de shopping na minha carteira, resolvi adicionar ele. Por conta, ele é um dos maiores fundos que nós temos hoje na nossa Bolsa Brasileira. Acredito muito na gestão do fundo. Ultimamente, esse fundo estava passando por um boato, estava muito no hype aí, muitas pessoas falaram nessas últimas semanas que ele estava com uma dívida a pagar de 50 milhões até o final desse ano, 2025. E muitas pessoas se desesperaram, dizendo que não vai investir mais nesse fundo. Muitas pessoas condenaram muito esse fundo. Eu, muito pelo contrário, acredito que ele tem várias opções. Se ele tem essa dívida para arcar, ele tem várias opções de poder arcar. É um fundo que tem 6 bilhões de valor patrimonial. Não tem necessidade do investidor que investe nesse fundo entrar em desespero por conta disso, porque a pessoa tem que pensar que tem uma gestão por trás que trabalha, que está vendo ideias para isso, mas ele tem várias opções de poder arcar com essa dívida e não é uma coisa que um investidor que investe se preocuparia ao máximo. Também muitas pessoas ficaram preocupadas por conta também da taxa Selic estar alta e ele está com essa dívida para arcar, acharam que ele não conseguiria arcar, mas eu vejo com outros olhos, vejo que o XPML11 é um fundo imobiliário com 6 bilhões de valor patrimonial, acredito que sim, ele tem várias formas de poder arcar com essa dívida que ele tem, não vejo que seja um problema gigantesco, e por conta disso, rapaziada, resolvi adicionar ele, mas por conta do valor que ele está sendo cotado, está com desconto altíssimo, mas lembrando que isso não é nenhuma recomendação de investimento, então vamos voltar para a tela do computador. Já na área de proventos aqui, vocês podem ver aqui que meu primeiro provento que eu recebi foi em novembro de 2023, foi R$1,10 aqui o meu primeiro provento. Como eu tinha falado para vocês, foi o meu primeiro fundo imobiliário, foi o MXRF11, foram 10 cotas, acredito que ele pagou 11 centavos, eu tinha 10 cotas dele. E aqui já em dezembro de 2023, já dobrou o dividendo, foi R$2,20.
E com o passar do tempo, vocês podem ver que meu dividendo foi aumentando. E aqui em março, rapaziada, eu recebi R$ 49. Vocês podem ver que foi uma diferença gigantesca, mas por conta que começou em fevereiro, que eu fiz o meu grande aporte de R$ 5.000, que como eu já estava sentindo o mercado, já estava tendo mais confiança, eu decidi aportar bastante. Vocês podem ver, ó, que em março foi R$ 49, em abril foi R$ 66, em maio foi 101, cheguei aqui na minha primeira marca dos R$ 100 de dividendos em maio, e com o passar do tempo, ó, em junho foi 149, em julho foi 176. Vocês podem ver aqui que com o passar dos meses só foi subindo cada vez mais os meus proventos. Em outubro de 2024 eu recebi R$ 253, em novembro já estava recebendo R$ 267, em dezembro de 2024, final do ano, já estava em R$ 282, e agora nesse ano eu recebi em janeiro R$ 294, em fevereiro 299 fechado, em março eu recebi R$ 309, rapaziada. Chegando na margem dos R$ 300, antes do mês do meu aniversário, que é aqui em abril. Cheguei na margem dos 300, pessoal, que era a minha meta que eu tinha estabelecido. Confesso para vocês que eu estou bem feliz com o meu resultado que eu tive com esses dividendos. E não para só por aí, eu pretendo estar chegando nos R$ 500 de dividendos até o final desse ano, beleza? Vocês podem ver que no início, quando eu estava começando a investir em fundos imobiliários, eu estava dando meus primeiros passos, estava investindo um pouco. Só em fevereiro de 2024 que eu comecei a fazer maiores aportes, que em março eu já comecei a receber um dividendo maior do que eu recebia. Porque eu estava sentindo o mercado de fundos imobiliários no início, estava vendo como ele funcionava. E depois que eu fui pegando, fui aportando todos os meses com constância. E graças a Deus cheguei nessa minha meta, que era chegar a atingir os R$ 300 de dividendos antes do mês do meu aniversário, que é em abril. Eu atingi essa meta em março. Recebi meus R$ 309 de dividendos apenas de fundos imobiliários. E o total que eu recebi desde o início que eu comecei a investir foi um total de R$ 3.047,97. Estou bem feliz com essa minha meta que eu cheguei de R$ 300 por mês. Não vou parar por aqui, vou continuar com meus investimentos, vou continuar aportando todos os meses. Primeiramente, vou dar uma rebalanceada na minha carteira que está precisando. Vou estar aumentando mais a minha posição em renda fixa. É muito bom a gente diversificar a nossa carteira, não concentrar em apenas uma classe de ativos. Acho muito importante isso. E lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, eu apenas compartilho os meus estudos junto com vocês. E deixa aqui embaixo, rapaziada, nos comentários o quanto vocês estão recebendo de dividendos mensais, se vocês já bateram suas metas, se vocês têm metas a bater. Deixa aqui embaixo pra gente estar podendo trocar uma ideia aí, beleza? Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês curtem esse tipo de conteúdo, deixa o like aí, comenta e se inscreve no canal para estar acompanhando, beleza, rapaziada? E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e valeu!